primeiros anos, tudo bem com vocês? Vamos lá dar início a mais uma aula? Hoje nós vamos finalizar a aula 20, tá? Nós vamos fazer a aula 20, parte B. E antes de iniciarmos a parte B, nós vamos fazer a correção da aula 20, parte A. A tarefa da aula 20, parte A, está lá na página 11, tá? Nós temos o exercício número 1. Observe as cenas e forme frases usando o sinal de pontuação indicado. Então, nós temos cenas, né? Ó, 3 cenas e 3 sinais de pontuação que vocês devem utilizar nas frases de vocês, tá bom? Essas frases aqui são sugestões, tá? Você com certeza pode ter colocado outra, tá? Na primeira frase, tinha que usar o ponto final. Então, eu escrevi assim: o menino está lendo um livro bem legal. Finalizei com o ponto final aqui, ó, uma frase afirmativa. E essa cena aqui, a gente deve usar o ponto de exclamação. Então, eu escrevi assim, ó: a garota ama seu ursinho, ele é tão fofinho. E aqui, ó, eu utilizei o ponto de exclamação, tá? E esta cena aqui, vocês devem ter usado o ponto de interrogação. Então, eu escrevi assim: a menina está pulando corda e não errou nenhum pulo? Então, aqui eu tenho uma pergunta, não é? A frase aqui é interrogativa. Aqui nós temos uma frase afirmativa aqui no início, ó: a garota ama seu ursinho, e depois uma exclamativa: ele é tão fofinho. E aqui uma frase afirmativa, ponto final, aqui no final da frase. Lembrando que se você já escreve com letra cursiva, você deve iniciar a frase com letra maiúscula, tá bom? Se você usou algum substantivo próprio também, tá? Se você deu o nome a algum desses garotos, você deve escrever com letra maiúscula lá no início do nome, tá bom? E não esqueçam também do parágrafo aqui na frase, ok? Lembrando que são apenas sugestões. Você pode ter escrito outras frases, tá bom? E aqui nós temos o exercício 2 da tarefa da aula 20, lá na página 11, aula 20, parte A. Leia e pontue o texto abaixo. Então, aqui nós tínhamos um texto que vocês deviam pontuar, tá? Juquinha estava distraído de cabeça baixa, mexendo embaixo da carteira. Ponto final. Então, eu finalizei a minha frase. Letra maiúscula, ó. A professora viu que ele está desmontando a caneta. Ponto final novamente. Eu terminei a minha segunda frase. Ela perguntou. 2 pontos. Então, aqui vai indicar que alguém vai falar, não é? O narrador está indicando que alguém vai falar. Ela perguntou. 2 pontos. E aqui nós usamos o travessão na fala, ó. O que você está fazendo, Juquinha? E aqui nós usamos vírgula antes de vocativo, tá? Antes da pessoa a quem eu estou me referindo, a gente usa vírgula. E é uma pergunta, não é verdade? O que você está fazendo, Juquinha? Não é uma pergunta? Então, aqui eu usei ponto de interrogação. E aqui ele está respondendo, então é uma fala também, não é? Ó, estou tentando ver de onde saem as letrinhas. Então, também devemos colocar o travessão aqui, antes da fala do Juquinha, ok? Então, se você errou alguma coisa, você pode fazer as suas correções, ok?
Agora peguem a aula 20 em mãos, abram lá na página 6, tá? E vocês vão preencher o cabeçalho lá na página 6, tá? A aula de hoje é de matemática. Preencham o cabeçalho com o nome da sua escola, o seu nome completo, o nome do seu professor e com a turminha de vocês. E aqui nós temos o nosso calendário. A aula 20, parte B, ela vai ser realizada durante a semana do dia 13 ao dia 17 de setembro, tá? De segunda a sexta-feira do mês de setembro de 2021. Portanto, lá na data, ó, meninos, aqui na data, vocês vão colocar o dia que vocês estão fazendo a aula e o mês. O mês é o mês 9, tá? O mês de setembro é o mês 9. E o ano já está completo aqui, 2021, ok? Vamos lá, vamos dar início aos nossos conteúdos da nossa aula de hoje. Hoje vocês vão continuar aprendendo o algoritmo da multiplicação, tá? Só que agora com reagrupamentos. Página 6, tá? Vamos lá iniciar então. Para iniciarmos a aula, vamos relembrar uma característica importante das tabuadas. Nós vimos na tabela de Pitágoras que, tanto quando multiplicamos a coluna pela linha, como quando multiplicamos a linha pela coluna, o resultado será o mesmo. Vocês se recordam da tabela de Pitágoras? Essa daqui é a tabela de Pitágoras, ó. Não é? Nós temos fatores em colunas e fatores em linhas, tá? Essas são as colunas, coluna vertical, linha horizontal. Observem a multiplicação: 2 vezes o 6, ou 6 vezes o 2. Observem o produto. O produto, como que a gente encontra? É o encontro entre linha e coluna, ó. O encontro entre a linha 2 e coluna 6. O encontro entre a linha 6 e coluna 2. Observaram que é o mesmo produto? 2 vezes o 6 é igual a 12 e 6 vezes o 2 também é igual a 12. O que vai acontecer aqui nas tabuadas? A mesma coisa, tá? Você pode montar, você pode armar a sua tabuada da forma que você preferir. Você pode colocar 2 vezes ou vezes 2. Ó, 2 vezes o 1 é igual a 2. 2 vezes o 2 é igual a 4. 2 vezes o 3 é igual a 6. Ou você pode colocar vezes 2 também, ó. 1 vez o 2 é igual a 2. 2 vezes o 2 é igual a 4. 3 vezes o 2 é igual a 6. E assim sucessivamente. Observem que a gente só inverteu os fatores de lugar, não é? Ó, 2 vezes o 10, 10 vezes o 2. E os produtos continuam os mesmos. Tanto faz a ordem dos fatores, tá? Você pode inverter. 2 vezes o 9 é igual a 18. 9 vezes o 2 é igual a 18 também, tá? E assim também acontece com a tabuada do 3, com a tabuada do 4, 5, 6, ó. Também é assim nas tabuadas do 6, 7, 8, 9 e em qualquer outra multiplicação. As tabuadas são infinitas. Por que elas são infinitas? Porque a tabuada são multiplicações, não é? Não é verdade? Então,
Se os números são infinitos, as tabuadas também são infinitas, tá bom? Então, lembrando, se você fizer dessa forma, ó, 4 vezes 4 vezes o 1, 4 vezes o 2, 4 vezes o 3, 4 vezes o 4, 4 vezes o 5, e assim sucessivamente, ou vezes 4, uma vez o 4, 2 vezes o 4, 3 vezes o 4, e assim sucessivamente, assim por diante, o produto será o mesmo. Combinado? Ó, observem, são os mesmos. Ó, dos 5, iguaizinhos, tá bom? Antes de aprendermos a multiplicação com reagrupamento, vamos relembrar a multiplicação sem reagrupamento, tá? Que estudamos na aula anterior. Para resolver um problema, multiplicamos 4 vezes o 12. Então, vamos lá? Olhem a multiplicação. 4 vezes o 12. A tia Ellie ensinou o quê? Que nós temos que deixar o fator maior em cima para ficar mais fácil a multiplicação. Fator maior, qual que é o maior? O 12 ou o 4? O 12 é maior que o 4, não é? Então, o 12 ficou como primeiro fator e o 4 como segundo fator. Como que a gente inicia essa multiplicação? Na verdade, quase todas as contas, né? Quase todos os algoritmos, nós começamos pela unidade, não é verdade? Então, vamos lá, ó. 4 multiplicado por 2, não é? 4 vezes o número 2. Quanto que é? 4 vezes o 2. Então, é 2 mais 2 mais 2 mais 2. 2, 4, 6, 8. 4 vezes a unidade 2 é igual a 8. Então, aqui, ó, 4 unidades vezes 2 unidades é igual a 8 unidades. Pronto, resolvemos a unidade. E agora, o que que a gente faz? Depois que eu resolvi a unidade, vou resolver a dezena. Então, agora, eu vou lá para a dezena, ó. 4 é este número que eu estou multiplicando, não é? 4 vezes o número 1. Então, vamos lá. 4 vezes o número 1. Então, é 1 mais 1 mais 1 mais 1. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui, ó, 4 vezes uma dezena, eu tenho 4 dezenas. Então, aqui eu já tenho o meu resultado. 4 dezenas e 8 unidades. 4 dezenas e 8 unidades é igual a 40 mais 8, que é igual a 48. Primeiro, nós resolvemos as unidades, não é? 4 vezes 2 unidades é igual a 8 unidades. Depois, resolvemos as dezenas. 4 vezes uma dezena é igual a 4 dezenas. E a gente vai somar. 8 unidades mais 4 dezenas é 8 mais 40. Aqui no caso, 40, que aqui a gente colocou as dezenas primeiro, né? 40 mais 8 é igual a 48. Portanto, 12 vezes o número 4 é igual a 48. Agora, vocês vão fazer para relembrar, tá bom? Aqui nós temos as continhas, ó, as multiplicações, e vocês vão armá-los aqui, ó, tá? Relembrando, fator maior em cima, para ficar mais fácil, tá bom? Então, aqui o 32 vezes 3, 20 vezes 4, 43 vezes 2, 11 vezes 7,
Começo pela unidade e depois multiplico a dezena, combinado? E aqui vocês vão escrever por extenso os resultados, tá bom? Qual é o resultado da A? Você vai colocar o número aqui e a escrita por extenso. Resultado da B, o número aqui e a escrita por extenso. Resultado da C, o número aqui e a escrita por extenso aqui. D, o número do resultado aqui e a escrita por extenso, tá bom? Página 7, meninos. Agora vamos pensar na seguinte situação. Ronaldo comprou 2 ingressos para ir ao circo com Renata. Um para ele e um para Renata, tá? Quantos ingressos Ronaldo comprou? Você vai colocar o número aqui, tá? B, qual foi o preço pago por cada ingresso? Então, está o valor aqui, tá? Coloque o valor de cada ingresso. Vamos pensar um pouquinho agora. Como são 2 valores iguais, para determinar a quantia que Ronaldo pagou pelos ingressos, calcularemos 2 vezes o 36, não é? Cada ingresso custa R$36 e ele vai comprar 2 ingressos, portanto, 2 vezes o 36. Acompanhe os passos para o cálculo com o algoritmo, com a continha armada, tá? Observem. Primeiro, nós colocamos o fator maior, né? Qual é o maior? O 2 ou o 36? O 36. Então, 36 no primeiro fator, lá em cima. E o segundo fator, o menor, embaixo, 2 vezes, tá? Então, agora, qual é o primeiro passo? Multiplicar as unidades. 2 vezes o 6. Quanto que é 2 vezes o 6? 2 vezes o 6. 6 mais 6 é igual a 12, não é? Olhem só. 2 vezes o 6 é igual a 12. Olha que estranho. A gente colocou o número 12 aqui na ordem das unidades. Mas o número 12, ele tem uma dezena e 2 unidades, não é verdade? Então, esse 12 não pode ficar aqui. O 1 tem que ir lá para a casinha dele, tem que ir lá para a dezena. E o 2 vai ficar na unidade. O 12 é 10 mais 2, não é? Uma dezena e 2 unidades. Então, a dezena vai para casa dela e o 2 fica aqui na unidade. Assim não pode, assim fica errado. Concordam? Então, vamos colocar a dezena lá no lugar dela. O 1 vai lá para a dezena. Agora sim. Depois que eu multipliquei as unidades, 2 vezes 6 é igual a 12. A unidade fica e a dezena sobe, vai lá para o lugar dela, lá para a dezena. Agora eu vou multiplicar as dezenas. 2 vezes o número 3. 2 vezes o 3. Quanto que é, gente? 2 vezes o número 3. Então, é 3 mais 3. 3 mais 3 é igual a 6. Só que eu preciso adicionar a dezena que subiu. Então, muita atenção nessa parte, terceiros anos. Eu vou multiplicar e depois eu vou somar o que subiu. 2 vezes o 3 é igual a 6. Mais um que subiu é igual a 7. Entenderam? Não pode somar aqui, ó. 3 mais 1 é igual a 4. Não pode, tá? Primeiro a gente vai multiplicar. 2 vezes o 3. 3 mais 3 é igual a 6. Mais um subiu, 7. Combinado?
Então, primeiro multiplico as unidades e depois as dezenas. Se houver a necessidade, a unidade fica, dezena sobe, tá bom? E eu primeiro multiplico e depois adiciono. 2 vezes o 3 é igual a 6, mais um que subiu é igual a 7. Atenção agora na estrutura, na nomenclatura da multiplicação, tá? Nós tínhamos lá R$36, que era cada ingresso, multiplicado por 2, que era a quantidade de ingressos a ser comprados, né? O número de cima, que é o primeiro fator, é o multiplicando. Então, o 36 é o multiplicando, tá? O número 2, que é o segundo fator, ele é que vai multiplicar, ele é o multiplicador. Então, por isso que a gente multiplica as unidades vezes 2, as dezenas vezes 2, tá? Porque ele é o multiplicador. 2 vezes o 6 é igual a 12. 2 vezes o 3 é igual a 6. Mais um que subiu, 7. Então, nós formamos aqui 7 dezenas e 2 unidades, que é 72. O que é o 72? O resultado da multiplicação se chama produto, vocês se recordam? Então, aqui nós temos os fatores, ó, 36 vezes 2, ou seja, o 36 e o 2 são os fatores, e o 72, que é o resultado, ele é o produto, tá? E como vai ficar a resposta? Portanto, Ronaldo pagou R$72 pelos 2 ingressos, tá bom? Então, agora, aí na página 8, vocês farão alguns exercícios, tá? Nós temos aqui já as multiplicações armadas, tá? 2 vezes o 37, 3 vezes o 29, 4 vezes 24 e 5 vezes 16. E vocês vão fazer as resoluções, tá bom? E lembrando que se houver a necessidade de fazer um reagrupamento, tá? A dezena tem que ir lá na casinha da dezena e a unidade fica, ok? Atividade 2. Na atividade anterior, você multiplicou unidades e dezenas. Nós tínhamos apenas 2 ordens, não era? Unidades e dezenas. Nas multiplicações abaixo, você terá que utilizar a ordem das centenas. Então, nós vamos fazer um exemplo e depois vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Então, olhem o exemplo. 3 vezes 64. O que a tia Elide ensinou? Fator maior em cima, fica mais fácil, tá? Multiplicando e o multiplicador, tá? Então, vamos lá. 3 vezes, por onde eu começo? Sempre começo pela unidade, sempre da direita para a esquerda, tá? Primeiro multiplico as unidades, depois as dezenas e depois as centenas. Então, vamos lá. Vou começar pelas unidades, né? 3 vezes o 4. 3 vezes o número 4. 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4 é igual a 12. Então, ó, 3 vezes o 4 é igual a 12. Mas eu posso deixar assim, gente? O 12 não é uma dezena e 2 unidades? Então, eu tenho que mandar o 12 lá para casa das dezenas, não é? Então, vamos lá. Sobe o 1 lá na dezena. 3 vezes o 4 é igual a 12.
a unidade fica e a dezena sobe. Agora, vou multiplicar as dezenas. 3 vezes o número 6. Então, ó, 3 vezes o número 6. 6 mais 6 mais 6. 6 mais 6 é igual a 12. Mais 6 é igual a 18. Então, 3 vezes o 6 é igual a 18. Mais uma dezena que subiu, 18 mais 1 é igual a 19, não é? Então, aqui vai ficar 3 vezes 6 é igual a 18, mais 1 que subiu, 19. Eu posso deixar o 19 aqui? Não posso. Então, eu vou fazer outro reagrupamento, não é? 3 vezes 6 é igual a 18, mais 1 que subiu, 19. Então, o 9 vai ficar aqui nas dezenas e o 1 vai lá para a centena. Vai ficar assim, ó. Olhem lá. Agora, observem. Lembra que a Tchuelide disse que o 3 é o multiplicador? 3 vezes, tem alguma centena aqui para eu multiplicar? Não tem, não é verdade? Então, é como se tivesse o número 0 aqui, ó. 3 vezes o 0. Porque não tem nada aqui, concordam? Só tem este 1 aqui, que era das 19 dezenas, tá? 19 dezenas é uma centena e 9 dezenas. 19 dezenas é igual a 190, não é verdade? Então, o 1 vai lá para a centena, que vale 100, e o 9 vai ficar aqui na dezena, ok? E aqui agora eu vou multiplicar a centena. Não tem nada, não é verdade? Então, vai ficar assim. 3 vezes 0 é igual a 0. Mais 1 que subiu é igual a 1. Vocês se recordam que primeiro eu multiplico e depois adiciono? Olhem aqui na dezena para vocês se recordarem. 3 vezes o 6 é igual a 18. Mais um que subiu, 19. A unidade fica, a dezena sobe, ok? Então, nós completamos aqui 19 dezenas, que é igual a 190, que eu vou fazer um reagrupamento. Uma centena e 9 dezenas. Então, qual é o resultado? 192. Aqui nós temos a continha que nós fizemos as centenas, ó. 3 vezes nada, porque aqui não tinha nada, é igual a nada. Mais uma centena, que subiu, é igual a 1. Resultando em 192. Agora é a sua vez. Agora vocês vão fazer essas contas e vão fazer os reagrupamentos necessários, tá bom? Estão vendo esses quadradinhos aqui acima? É para vocês colocarem os números que vão subir, tá bom? Os reagrupamentos. Então, aqui vocês vão fazer 2 vezes o 57. Aqui, 3 vezes o 45. Depois, 4 vezes o 26 e 5 vezes o 37. Lembrando, primeiro multiplico as unidades, depois as dezenas e depois as centenas. Lembrando também, se houver necessidade, faço o reagrupamento. A unidade fica e a dezena sobe. Primeiro multiplico e depois adiciono, tá bom? Exercício 3, página 9. Vamos ampliar mais um pouco os cálculos da multiplicação. Desta vez, você irá multiplicar as unidades, dezenas e centenas. Mais 4 exercícios para vocês treinarem, tá? 2 vezes 325, 3 vezes 236,
4 vezes 215, 5 vezes 153. Então, aqui nós temos 3 ordens, né? Unidade, dezena, centena. Começo pela unidade. Prestem atenção se há necessidade de fazer os reagrupamentos, tá? E primeiro multiplico, depois eu somo. 2 vezes o 5 é igual a 10. Então, o 0 fica e o 1 sobe, não é? 2 vezes o 2 é igual a 4. Mais 1 que subiu é igual a 5. 2 vezes o 3 é igual a 6. Tá bom? Exercício 4. Resolva situações problema utilizando o algoritmo da multiplicação. Então, tem que armar a continha aqui, hein? A. Um avião igual ao da figura abaixo pode transportar até 142 pessoas. Se 2 aviões decolarem com todas as cadeiras ocupadas, quantos passageiros ao todo esses aviões transportarão? Então, um consegue transportar 142 pessoas. Então, 2 aviões vão transportar quantas? Qual é a multiplicação que vocês vão fazer aqui? E não se esqueçam da resposta aqui, tá bom? B. Roberto trabalha em uma transportadora. Ele pegou um carrinho para levar 3 caixas até o caminhão. Sabendo que cada caixa pesa 45 quilos, quantos quilos no total Roberto levará no carrinho? Então, ó, aqui está Roberto com um carrinho. Cada caixa dessa daqui pesa 45 quilogramas, tá? Então, aqui vocês vão fazer uma multiplicação. Para saber qual é o total de peso, tá? Que o Roberto vai carregar aqui através do carrinho. Façam uma multiplicação. O tio Elid sabe que essas contas também dá certo de fazer através da continha de mais, da adição, tá? Mas aqui o exercício está pedindo o algoritmo da multiplicação, continha de vezes, tá? Não se esqueçam da resposta. C. Júlia confecciona lindas pulseiras. Para fazer algumas pulseiras, ela comprou 6 pacotes de miçangas coloridas. Olhem aqui as miçanguinhas, ó, amarela, azul celeste, marrom, rosa chiclete, mostarda e vermelho. Em cada pacote há 30 miçanguinhas, tá? Ao todo, quantas miçangas ela comprou? E aí, qual é a conta que vocês devem fazer? Lembrando que é multiplicação, tá? Ó, ela comprou 6 pacotinhos. Em cada pacotinho desse daqui, tem 30 miçangas. Qual é a multiplicação que vocês precisam saber para saber o total de miçangas que a Júlia vai fazer? Tá bom? Fácil. D. Observe a tabela abaixo. Nós temos essa tabela aqui, ó. Nela constam os preços de alguns produtos na mercearia bem barato, que de barato não tem nada. Olhem só os valores, os preços dos produtos. Pacote de arroz, R$25. Pacote de feijão, R$12. Pacote de macarrão, R$6. Molho de tomate, R$3, tá? Olha só, a mãe de Caio foi a essa mercearia e comprou 3 pacotes de feijão. 3 pacotes de feijão. Quantos reais a mãe de Caio gastou ao todo? Quanto que ela vai pagar pelos 3 pacotes de feijão? Cada pacote de feijão custa R$12. Não se esqueça da resposta, bem linda, maravilhosa aqui, tá bom? Letrinha maiúscula no início, ponto final lá no final da frase.
E em cada sala de aula de terceiro ano da escola aprendiz, há a seguinte quantidade de livros. Então, aqui nós temos um gráfico, ó. Livros disponíveis na estante da sala de aula. Aqui nós temos na coluna na vertical a quantidade de livros, ó, de 0 até 30, tá? E aqui os gêneros de livros: aventura, suspense, fábulas, tá? Agora nós temos aqui 3 perguntas, ó. Tem quantos livros de aventura em cada sala? Então, vocês vão lá na coluninha da aventura, tá? Do gênero aventura. E vai ver onde que parou. Observem, tá? Quantos livros de suspense vocês vão colocar aqui e quantos de fábula aqui. É só acompanhar a linha, tá? 4. A escola tem 5 salas de terceiros anos, tá? Então, quantos livros de suspense as salas de terceiro ano desta escola têm ao todo? Então, vamos pensar o seguinte: cada sala, cada terceiro ano, tem quantos livros de suspense? Ó. Acompanhe aqui, em linha reta. Em uma sala tem essa quantidade. Em uma escola tem 5 salas de terceiros anos. Tá? Então, você vai fazer uma multiplicação aqui. Aqui bem bonito, lembrando, primeiro multiplico a unidade, depois as dezenas, tá? E assim sucessivamente, sempre da direita para a esquerda. E não se esqueça da resposta aqui. E agora, atenção na tarefa, tá? Tarefa da aula 20, parte B. A tarefa da aula de hoje está lá na página 12. Coloque a data e a turminha de vocês, lá na página 12. Vamos lá, exercício 1 da tarefa. Complete o quadro com os resultados que estão faltando. Então, aqui nós temos tipo uma tabela de Pitágoras, né? Meio adaptada, né? Então, observem, ó. Vocês vão multiplicar linhas e colunas. 2 vezes o 6 aqui, 2 vezes o 7, que já está preenchido, 2 vezes o 8 e 2 vezes o 9, tá? E assim com o do 3 também, ó, 3 vezes o 6, 3 vezes o 7, vezes 8, vezes o 9. 4, 5 e o fator 10. Então, nós temos os fatores aqui, ó, tá? E vocês vão colocar os produtos. Lembrando que é só multiplicar a linha e a coluna, tá? Ó, linha e coluna. Combinado? Olhem só, 10 vezes 8. 10 vezes 8 é igual a 80. Alguns já estão preenchidos, vocês vão completar. E a tarefa número 2, vocês vão fazer algumas continhas para praticar o algoritmo da multiplicação, tá? Arme os algoritmos para calcular e, se necessário, consulte a tabela de Pitágoras ou as tabuadas, vocês podem consultar, tá bom? Então, aqui nós temos as multiplicações, lembrando, o número maior em cima no multiplicando, o menor no multiplicador, tá? 24 vezes 3, 19 vezes 8, 32 vezes o número 2, 129 vezes 2, 203 vezes 4, 155 vezes 4, 324 vezes 2, 176 vezes 3 e 27 vezes 5. Armem as contas, tá? E se houver a necessidade, faça o reagrupamento. Lembrando, primeiro multiplico e depois adiciono se subiu algum número, combinado? E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje sobre multiplicações com reagrupamentos. Muito importante, não é? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau!